Olá, minha amiga, olá, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos dar início ao nosso último encontro, pessoal. É a nossa sexta aula. E nós vamos dar continuidade ao processo disciplinar, ainda faltam alguns artigos a serem analisados, e depois vamos falar da primeira parte do Código de Ética, né, que traz os deveres do advogado, vão ver as novidades, comentar. Agora, olha só, gente. Essa parte da matéria, essa parte do nosso curso, é leitura mesmo. Eu sei que realmente tem gente que acha que é chato ficar lendo, porque ler vocês podem ler em casa. Só que aqui é para a gente ler e comentar alguns detalhes que talvez se vocês fossem verificar em casa, estudar em casa, ler em casa, talvez passassem despercebidos. Pegadinhas que eles vêm fazendo. Então nossa aula é justamente para isso. Tá? Essa sexta aula é basicamente leitura. Realmente, confesso, é um pouquinho cansativo, né? Monótono e tal, mas entre uma leitura e outra eu vou estar fazendo uma explicação, traçando um cronograma. E por falar em cronograma, vamos revisar? Estudar não quer demais, gente. E a nossa matéria é isso. É ler, reler, revisar, estudar, fazer as revisões, fazer questões, fazer simulados. E quando vocês estiverem pensando, ai, não aguento mais Paulo Machado falar isso, maravilha, é sinal de que você está preparada, preparado para fazer o hashtag 10 em ética, tá bom? Bom, gente, então vem para cá. O que nós vimos lá? Nós vimos que o processo disciplinar na OAB, ele tem início por meio de uma representação. Isso aqui é revisão, hein? Que pode ser feita por qualquer pessoa, sendo vedado o anonimato. Ou vimos também que pode se iniciar de ofício. Bom, quando é por meio de representação, ela é encaminhada, ela é dirigida ao presidente da OAB. E pode ser o presidente de um conselho seccional, de uma subseção ou do Tribunal de Ética e Disciplina, né, como passou a permitir o novo Código de Ética. Vimos que esse presidente vai nomear um relator que ficará responsável pela instrução do processo. E esse relator pode seguir dois caminhos. Ou ele pode propor o arquivamento, vejam que ele só propõe, ele só sugere, porque depois isso vai para o presidente, que é quem vai decidir se arquiva ou não. Ou ele pode propor a instauração do processo disciplinar. E, novamente, vai para o presidente. Tá? Aqui ele pode arquivar, ou aqui embaixo ele pode instaurar o processo disciplinar. E aí, novamente, isso será devolvido para o relator. E esse relator vai fazer a notificação, como se fosse a citação, né? Para que em 15 dias seja apresentada a defesa prévia. Sendo que esse prazo de 15 dias, ele é prorrogável pelo prazo que o relator der. Não é isso? Muito bem. Após a defesa prévia, pode ser que ela seja muito boa, seja o suficiente para que o relator possa propor o arquivamento. Novamente, eu ressalto, hein? Ele só propõe, ele só sugere, ele não arquiva, não. Vai para o presidente, que vai decidir se vai arquivar ou não. Ou ele pode entender que é caso de se marcar uma audiência. Nessa audiência, poderão ser ouvidas até 5 testemunhas para cada parte. Sendo que as testemunhas de acusação são arroladas na representação e as testemunhas de defesa são arroladas na defesa prévia. Depois da audiência, é aberto o prazo para razões finais, 15 dias. Antigamente, ou seja, no
no Código de Ética e Disciplina antigo, né? Eram 15 dias sucessivos. Agora o prazo é comum. Cuidado com isso, que mudou. Após a as apresentações das razões finais pelas partes, será apresentado, feito um relatório pelo relator. E olha aqui, gente, será encaminhado a outro relator. O processo será distribuído a outro relator para voto. Para voto. Certo? A outro relator para voto. E aí é marcado o julgamento no Tribunal de Ética e Disciplina. Vejam como é que o voto ele é dado antes da sustentação oral. Porque no dia do julgamento, claro, o advogado terá direito, né, à sustentação oral. Ele próprio ou o advogado que ele constituir para defendê-lo, né? Então, quando ele vai fazer a sustentação oral, é após o voto do relator. Não confundam com aquilo que nós estudamos lá no começo do nosso curso, no artigo 7º, inciso 9º do Estatuto, que diz que é direito do advogado fazer a sustentação oral, seja em instância judicial ou administrativa, após o voto do relator. Mas o STF entendeu que tem que ser antes. Se perguntarem de acordo com o Estatuto, é antes mesmo. Mas se perguntarem de acordo com o Código de Ética, ainda está escrito aqui que é após. Bom, daqui cabe recurso não tem nome esse recurso, então é recurso mesmo, só, para o Conselho Seccional. E daqui cabe recurso para o Conselho Federal. Recurso também em 15 dias, se a decisão do Conselho Seccional não for unânime ou, se unânime, contrariar o Estatuto, Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina, provimentos, decisão de outro Conselho Seccional ou do Conselho Federal, tá? E eu cheguei a comentar com vocês, né, que eu falo essa mesma aula, gente, eu dou há 15 anos. Claro, eu atualizo porque tem coisa que mudou no passado, por exemplo, né? Mas é o mesmo estilo de aula, o mesmo conteúdo, com as atualizações. E na penúltima prova vieram a pedir pela primeira vez aqui, ó, depois de 15 anos, decisão de outro conselho seccional. Caiu isso na penúltima prova, tá? E aí nós começamos a ler o Código de Ética nos seus detalhes e paramos aqui nesse dispositivo. O artigo 67 diz: os recursos contra decisões do Tribunal de Ética e Disciplina ao Conselho Seccional regem-se pelas disposições do Estatuto, do Regulamento Geral e do Regimento Interno do Conselho Seccional. Vejam que não cai regimento interno, tá? Mas eles podem muito bem fazer uma pergunta em que a resposta seja regimento interno. Basta que eles perguntem, ó, tipo, complete as lacunas, né? Os recursos contra decisões barará, do Regulamento Geral e do... dois pontos. Regimento interno do Conselho Seccional vai ser a opção correta. Tá? É o tipo de pergunta que a FGV gosta de fazer. Parágrafo único. O tribunal dará conhecimento de todas as suas decisões ao Conselho Seccional para que determine periodicamente a publicação de seus julgados. Sim, ele vai comunicar para formar tipo um repositório jurisprudencial, tá? Enfim, um arquivo onde terá essa jurisprudência. 68, minha gente. Olha só. Assim como existe uma revisão criminal, também existe uma revisão disciplinar. Como é que é lá no processo penal?
Depois que transitar em julgado um processo, não cabe mais recurso nenhum, pode a qualquer tempo ser pedida uma revisão criminal, desde que para beneficiar, né, o réu. Aqui nós temos a revisão de processo disciplinar. Aqui, ó, artigo 68. Cabe revisão do processo disciplinar na forma prevista no Estatuto, na Ordem dos Advogados do Brasil, conforme diz o artigo 73, parágrafo 5º. Ou seja, gente, sempre que houver erro de julgamento, uma nova prova, né, uma pessoa foi condenada com base numa prova falsa. Então, se tiver, gente, notícia de que uma prova utilizada foi falsa, ou aparecer uma nova prova, essa revisão ela é cabível. Não caiu nada ainda sobre isso no exame de ordem, hein? Preste atenção, porque pode ser que caia na sua. Depois, tem legitimidade para requerer a revisão o advogado punido com a sanção disciplinar. E lá no processo penal, gente, até os parentes dos herdeiros do réu que morreu. Imagina, a pessoa foi condenada, cumpriu pena, ficou velhinho e morreu. E depois se descobre que aquela pessoa era inocente. A revisão criminal pode ser pedida pelos próprios herdeiros. Tá vendo? Por parentes. Mas aqui, ó, na nossa matéria, tem legitimidade para requerer a revisão ao advogado punido com a sanção disciplinar. Parágrafo 2º. A competência para processar e julgar o processo de revisão é o do órgão de que emanou a condenação final. Ou seja, qual foi a última instância que teve a condenação? Ali é que cabe o pedido de revisão disciplinar. Tá legal? Então é uma pergunta, né, que nunca caiu. Depois, parágrafo 3º. Quando o órgão competente for o Conselho Federal, a revisão processar-se-á perante a segunda Câmara reunida em sessão plenária. Olha que tipo de pergunta absurda, gente, mas que é bem a cara de vez em quando a FGV pedir isso. Para que você precisa saber disso para ser um ótimo advogado, uma ótima advogada, né? Parágrafo 4º. Observar-se-á na revisão o procedimento do processo disciplinar no que couber. Parágrafo 5º. O pedido de revisão terá autuação própria, devendo os autos respectivos será pensados aos do processo disciplinar a que se refira. Parágrafo 6º. O pedido de revisão não suspende os efeitos da decisão condenatória, salvo quando o relator, ante a relevância dos fundamentos e o risco de consequências irreparáveis para o requerente, conceder tutela cautelar para que se suspenda a execução. Tá? Eu sei que é autoexplicativo, mas a gente colocou mais uma aula para a gente fazer essa leitura em conjunto, tá, gente? Que, olha só, apesar de muita gente falar, mas a gente lê em casa, né? Eu repito, tem gente que às vezes acaba não lendo, então é a oportunidade de você ler comigo aqui, e com explicações, com o chamamento para algumas pegadinhas. Por exemplo, tem o número 8 aqui, é porque foi a 8ª alteração ocorrida já no novo Código de Ética. Então, esse seu material está super, hiper atualizado. Parágrafo 7º. A parte representante somente será notificada para integrar o processo de revisão quando o relator entender que deste poderá resultar dano ao interesse jurídico que haja motivado a representação. Então, há juízo do relator. E quando ele entender que deste poderá resultar dano ao interesse jurídico que haja motivado a representação. Artigo 69. O advogado que tenha sofrido sanção disciplinar poderá requerer reabilitação no prazo e nas condições previstas no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Perfeito? Bom, não confundam revisão, que a gente está vendo, com reabilitação. A reabilitação nós vimos no artigo 41 do Estatuto. A reabilitação é o instituto que visa ocultar os efeitos da condenação. E o prazo qual é, hein? É 1 ano após o cumprimento. Então, se a pessoa sofreu uma censura 1 ano depois, ela pode pedir a reabilitação em face de provas efetivas de bom comportamento. Tá?
Parágrafo 1º. A competência para processar e julgar o pedido de reabilitação é do Conselho Seccional em que tenha sido aplicada a sanção disciplinar. Olha que pergunta capciosa, hein? Olha aí. A competência para processar e julgar o pedido de reabilitação é a do Conselho Seccional em que tenha sido aplicada a sanção disciplinar. Nos casos de competência originária do Conselho Federal, perante este tramitará o pedido de reabilitação. Quando a competência do Conselho Federal, gente? A competência originária do Conselho Federal será para processar, nós vimos isso também, hein? Presidente de Conselho Seccional, conselheiro federal, o advogado que ofender o Conselho Federal. Beleza? Muito bem. Parágrafo 2º. Observar-se-á, no pedido de reabilitação, o procedimento do processo disciplinar no que couber, tudo bem, menos relevante isso aqui. Parágrafo 3º. O pedido de reabilitação terá autuação própria, devendo os autos respectivos ser apensados aos dos processos disciplinares a que se refira. O que for só leitura eu vou passar sem explicação, tá? Parágrafo 4º. O pedido de reabilitação será instruído com provas de bom comportamento no exercício da advocacia e na vida social, cumprindo a secretaria do conselho competente certificar nos autos o efetivo cumprimento da sanção disciplinar pelo requerente. Então, o que é isso aqui, minha gente? Preste atenção. Esse bom comportamento tem que ser tanto na exercício da advocacia quanto na vida social. Até levando em consideração aquilo que eu disse a vocês, né, que o Código de Ética nos persegue 24 horas por dia. Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, o advogado deve manter a sua reputação. Então, ficha limpa, levar certidões de distribuidores criminais, né, com nada consta, tudo isso é importante ser levado para fins de reabilitação. Parágrafo 5º. Quando o pedido não estiver suficientemente instruído, o relator assinará prazo ao requerente para que complemente a documentação. Não cumprida a determinação, o pedido será liminarmente arquivado. Muito bem. Agora, olha só, gente. Nós estudamos órgãos da OAB, mas não falamos dos órgãos disciplinares. Olha só, uma coisa são os órgãos da OAB, que nós bem vimos que são 4. Nós temos o Conselho Federal, temos os conselhos seccionais, temos as subseções e temos a Caixa de Assistência dos Advogados. Agora, dentro dos conselhos seccionais, nós temos os órgãos disciplinares. Quais sejam? Tribunal de Ética e Disciplina e as Corregedorias Gerais. Tá? A Corregedoria Geral foi criada agora no novo Código de Ética. Isso não tinha. Por isso, eu chamo a atenção porque pode cair na sua prova. É novidade. Tá? Bom, diferentemente do que muita gente pensa, o Tribunal de Ética e Disciplina ele não tem só competência para processar e punir os advogados em primeira instância, não. Existem outras competências que nós vamos verificar aqui, que inclusive, né, ó, esse inciso 6º até já caiu na última prova. Tá? Aliás, na penúltima prova. Bom, artigo 70. O Tribunal de Ética e Disciplina poderá funcionar dividido em órgãos fracionários, de acordo com o seu regimento interno. Aí vem o importante, artigo 71. Compete aos tribunais de ética e disciplina, primeiro, julgar em primeiro grau os processos ético-disciplinares. Sim, em primeira instância, os processos são julgados pelo Tribunal de Ética e Disciplina. Depois se recorre ao Conselho Seccional e depois se recorre ao Conselho Federal. 2. Responder a consultas formuladas em tese sobre matéria ético-disciplinar. Então, o Tribunal de Ética também tem essa competência de tirar dúvidas sobre a nossa matéria. 3. Exercer as competências que lhe sejam conferidas pelo regimento interno da seccional ou por este código para instauração, instrução e julgamento de processos disciplinares.
né? Então, olha só, foi a novidade incluída nesse novo Código de Ética. Agora o TED, ou seja, o Tribunal de Ética e Disciplina, também tem essa competência. 4. Suspender preventivamente o acusado em caso de conduta suscetível de acarretar repercussão prejudicial à advocacia nos termos do Estatuto e da Ordem dos Advogados do Brasil. Sim, nos termos do artigo 70, parágrafo 3º do Estatuto. Que foi o que nós vimos, pessoal? Em regra, esse processo disciplinar, ele vai tramitar onde, hein? Nós vimos que a regra é no local da infração. Se eu sou advogado do Rio de Janeiro, foi o exemplo que nós demos, e eu for para a Bahia e cometo uma infração, eu serei processado na Bahia. Mas, se houver necessidade de ser aplicada uma suspensão preventiva, não vai ser a Bahia, vai ser o Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional, onde eu tenho inscrição principal, no caso, o Rio de Janeiro. Tá? Depois. Inciso 5º. Também compete ao Tribunal de Ética e Disciplina organizar, promover e ministrar cursos, palestras, seminários e outros eventos da mesma natureza acerca da ética profissional do advogado ou estabelecer parcerias com as escolas de advocacia com o mesmo objetivo. 6º. Atuar como órgão mediador ou conciliador nas questões que envolvam a. Dúvidas e pendências entre advogados. B. Partilhas de advogados contratados em conjunto ou decorrentes de subestabelecimento, bem como os que resultem de sucumbência nas mesmas hipóteses. C. Controvérsias surgidas quando da dissolução de sociedade de advogados. Então, olha aqui, gente. Foi exatamente isso aqui que caiu na penúltima prova. Vejam que o Tribunal de Ética e Disciplina ele também funciona como mediador, como conciliador entre advogados que estão brigando por causa de honorários, né, por causa de dissolução de sociedade. Depois, aí vem a novidade do novo Código de Ética, uma delas, né, das Corregedorias Gerais. Artigo 72, as Corregedorias Gerais integram o sistema disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1º. O secretário-geral adjunto exerce no âmbito do Conselho Federal as funções de corregedor-geral, cuja competência é definida em provimento. Então, olha só, gente. Todos os órgãos da OAB têm uma diretoria, que é composta por um presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário-geral adjunto e tesoureiro, né? No caso aqui, o secretário-geral adjunto é que vai ser o corregedor-geral. Parágrafo 2º. Nos conselhos seccionais, as corregedorias gerais terão atribuições da mesma natureza, observando no que couber provimento do Conselho Federal sobre a matéria. Só que como não, pelo menos em tese, né, não pode cair provimento, porque na prova, no edital, diz que cai estatuto, regulamento geral e código de ética e disciplina. Tá? Então, são detalhes que estão em provimento. Parágrafo 3º. Mas eles podem muito bem fazer a pergunta assim, ó. Será observado no que couber provimento, ou resolução, ou lei? Aí a resposta é provimento do Conselho Federal. Perceberam? O que eu disse a vocês? Que o Estatuto ele traz o básico, é a nossa lei. E o Regulamento Geral se aprofunda mais. O Código de Ética que a gente está estudando, ele direciona os seus assuntos, né, suas explicações, suas determinações, seus mandamentos, para o processo disciplinar, para os deveres do advogado, que a gente vai começar a estudar daqui a pouquinho, sigilo profissional, publicidade, né? E os provimentos existem para esclarecer, para se aprofundar mais ainda em determinados assuntos, não tratados em todos os detalhes no Estatuto, Regulamento Geral e Código de Ética. Então, existe provimento para dizer como é que é o exame de ordem, que é o provimento 144 de 2011. Existe provimento para dizer como é que se monta uma sociedade de advogados, é o provimento 102 de 2006. Provimento para falar do advogado estrangeiro, é o 91 de 2000.
né, e o 129 de 2008. Beleza? Parágrafo 3º. A Corregedoria Geral do Processo Disciplinar coordenará ações do Conselho Federal e dos Conselhos Seccionais voltadas para o objetivo de reduzir a ocorrência das infrações disciplinares mais frequentes. Bom, disposições finais e transitórias, aí são coisas que ocorreram aí na entrada em vigor, tudo mais. Essa parte realmente eu vou pedir a vocês que leiam em casa, porque, gente, é muito difícil cair isso. Poder pode, tá? Mas também é desnecessário a gente ficar lendo aqui. Leia em casa, porque pode cair sim. Vai ser um absurdo do mundo se pedirem isso. Mas eu acho que a gente tem coisas muito mais importantes para estudar. Por isso, vamos retomar o início do Código de Ética, gente. Bom, o Código de Ética e Disciplina, o antigo, tá? O anterior, ele era dividido em duas partes, tá? Deixar aqui no ponto. Bom, o Código de Ética e Disciplina antigo, ele falava basicamente dos deveres do advogado, sigilo profissional, publicidade e honorários advocatícios. E a segunda parte falava do processo disciplinar da OAB. O novo Código de Ética acrescentou o tema do advogado público e acrescentou também o tema dos cargos na OAB. Os cargos ocupados por advogados lá na OAB, né? Então, com os assuntos antigos, deram uma mexida lá, né? Deram uma incrementada, uma atualizada, como por exemplo publicidade na internet, coisa que nem existia antigamente. E esses dois temas aqui são muito simples, são muito tranquilos, conforme nós vamos passar lá e explicar. Agora, olha só, o Código de Ética e Disciplina, ele tem início com um preâmbulo, que é um texto inaugural antes mesmo do artigo 1º do Estatuto, que traz os princípios norteadores da nossa profissão. Então vamos dar uma olhadinha, porque pode ser feita alguma pergunta sobre isso também. Bom, bebi minha aguinha aqui e vamos embora. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ao instituir o Código de Ética e Disciplina, norteou-se por princípios que formam a consciência profissional do advogado e representam imperativos de sua conduta, os quais se traduzem nos seguintes mandamentos: lutar sem receio pelo primado da justiça, pugnar pelo cumprimento da Constituição e pelo respeito à lei, fazendo que um ordenamento jurídico seja interpretado com retidão, em perfeita sintonia com os fins sociais a que se dirige e as exigências do bem comum. Ser fiel à verdade para poder servir à justiça como um de seus elementos essenciais. Proceder com lealdade e boa-fé em suas relações profissionais e em todos os atos do seu ofício. Empenhar-se na defesa das causas confiadas ao seu patrocínio, dando ao Constituinte o amparo do direito e proporcionando-lhe a realização prática de seus legítimos interesses. Comportar-se nesse mistério com independência e altivez, defendendo com o mesmo denoto humildes e poderosos. Exercer a advocacia com indispensável senso profissional, mas também com desprendimento, jamais permitindo que o anseio do ganho material sobreleve a finalidade social de seu trabalho, aprimorar-se no culto dos princípios éticos e no domínio da ciência jurídica, de modo a tornar-se merecedor da confiança do cliente e da sociedade como um todo, pelos atributos intelectuais e pela probidade pessoal. Agir em suma com dignidade a correção dos profissionais que honram e engrandecem sua classe. Inspirado nesses postulados, o Conselho Federal, no uso das atribuições dos artigos tais, aprova o presente código. Tá bom?
Então, vamos aí finalizar esse bloco e a partir do próximo eu vou falar só uma consideraçãozinha sobre isso e seguir com os artigos iniciais.